Nossa primeira mensagem da série há 2 domingos, ainda que eu tenha medo, com base no Salmo 46. No domingo passado, nós ouvimos, ainda que não veja solução, Abacuque, capítulo 3. E hoje estamos encerrando esta série de 3 mensagens, ainda que eu seja injustiçado, e a base para a nossa mensagem está no livro do profeta Amós, no qual eu vou usar apenas alguns versículos para a nossa reflexão nessa oportunidade. E o ainda que de Amós não é para aquele que foi injustiçado, mas o ainda que do profeta é um juízo de Deus para aqueles que cometeram injustiças. E nesse sentido, quando nós vamos para Amós, no seu capítulo 9, versículos 2 e 3, essa palavra de juízo, ela diz assim: ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda. Deus aqui ele está bem zangado com aqueles que cometem injustiça. Em outras palavras, não adianta fugir, que eu vou acertar as contas com vocês. A grande pergunta que nós fazemos a um texto, a um contexto como o do profeta Amós, é: quem foi? Quem era o profeta Amós? E assim que você abre o livro, vai dizer que ele era natural de Tecoa. Tecoa era uma pequena aldeia no sul de Jerusalém. E diferente de muitos outros profetas, Amós, ele não pertencia a uma linhagem de profetas. Ele era um homem do campo. Ele era um agricultor. E na sua agricultura ele também cuidava de ovelhas. Ele cultivava, quando você lê a palavra, sicômoros. Você olha para essa palavra, mas o que significa sicômoros? É muito simples. Sicômoro era uma figueira brava, cujo figo tinha ali o seu suco, e depois era feita uma pasta. E ele era um comerciante que fazia isso. No entanto, foi justamente enquanto ele estava cuidando do seu rebanho que ele recebeu o chamado para uma missão improvável: deixar tudo o que ele tinha ali perto da grande Jerusalém, para profetizar no norte, em Israel, e em 2 lugares específicos, como você está vendo aí no mapa. Ele foi profetizar em Samaria, que era a capital política, e também em Betel, que era o centro religioso. Na época, o rei
de Israel era Jeroboão II. Estou falando aí de 760, 750 antes de Cristo. E Amós ali ergueu a voz para denunciar a corrupção moral, a idolatria e a cruel opressão contra os pobres, que era escondido atrás de uma fachada da religiosidade. Interessante isso. A religião tem muito a ver com essa questão da injustiça. E a primeira parte da nossa mensagem, ela mostra que uma nação, ela pode ser injustiçada. O confronto de Amós é visível em cada leitura, em cada capítulo que você faz das suas profecias. As suas mensagens, elas são diretas contra os pecados, principalmente da elite de Israel. E aquilo causava uma resistência, tanto daqueles que faziam parte da liderança no reinado, como também a liderança sacerdotal, a ponto de um representante dos sacerdotes, chamado Amazias, que vai ao encontro de Amós e diz para ele voltar para Judá e profetizar lá, não aonde ele estava. Igreja, a injustiça é uma chaga universal. O próprio Deus santo e justo, ele experimentou a injustiça quando, no Éden, os nossos primeiros pais optaram pela independência em relação ao Senhor, ao Criador, apesar de terem recebido tudo dele. Adão e Eva foram injustos, muito injustos. E esse mal, você sabe, talvez na pele, que ele não distingue gênero, classe social ou idade, embora fira com mais crueza os desamparados, ele também alcança as esferas do poder. Um exemplo clássico aí dos nossos dias é que nas trajetórias do atual e do ex-presidente do Brasil, ambos enfrentaram a prisão. Ambos. E mesmo assim, dizem eles que o que eles estão enfrentando na justiça é, na verdade, uma injustiça. E nós vamos assim perceber que a mensagem de Amós parece ser escrita, na verdade, para os nossos dias. Porque, como profeta da justiça social, ele não hesitou em denunciar uma sociedade que priorizava o lucro sobre a vida. E ele expõe a ferida de uma religiosidade vazia que ia normalmente ao culto a Deus. Daqui a pouco eu explico melhor isso. Mas apenas fazendo um resumo, as pessoas viviam cometendo injustiças, principalmente na liderança, sacerdotes, comerciantes. Mas quando chegava no dia do Senhor, no sabá,
todos eles iam para a igreja. Normalmente iam à igreja. Por isso que a palavra de Amós ao rei, aos líderes, aos juízes, sacerdotes e maus comerciantes, ela começa aqui. Acompanhe a leitura. Diz Amós 5, 18 a 24. Ai de vocês, que anseio pelo dia do Senhor. Só um parênteses aqui. O que é dia do Senhor aqui? Dia do Senhor, na visão do judeu do Antigo Testamento, era o dia do triunfo, no qual a nação ela deixaria de ser ali usada pelos inimigos. Era o dia da libertação. Mas era também, para eles, uma mensagem escatológica, porque eles criam que Deus viria ao encontro deles. E dia do Senhor, dentro de uma linguagem que todos nós podemos entender, era o dia que a igreja se reunia. No caso deles, no sábado. No nosso caso, no domingo. O dia do Senhor é algo que deve estar também na nossa mente. Haja vista que esse dia do Senhor, ele foi transformado a partir do Novo Testamento, a partir da ressurreição do Senhor Jesus, no domingo, como nós estamos aqui reunidos. Portanto, voltando ao texto, ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? E ele continua, será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e encostando a mão na parede fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem raio de claridade. Meu Deus! Imagine você esperar algo no dia do Senhor, ter uma esperança, e de repente Deus está dizendo que será um dia de acerto de contas. E muito mais do que isso, Deus, ele exige, através do profeta, justiça, não sacrifícios. Veja o versículo 21. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Em outras palavras, eu não suporto o culto que vocês estão me oferecendo. Versículo 22. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afasta de mim o som das suas canções e a música das suas liras. E aí então, e eu termino com um versículo que é, na verdade, um dos mais importantes e centrais de todo o Antigo Testamento, quando fala a respeito da justiça. Diz, em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Esse é o desejo de Deus. Justiça. Justiça. Ele resume a mensagem profética sobre a verdadeira adoração e a conduta social, frequentemente citado como um clamor no Antigo Testamento por justiça e retidão.
Eu comecei a meditar muito nesta semana a respeito de Amós. E eu confesso a vocês que eu vou passar a vocês a mesma pergunta que eu fiz para mim. Quando comecei a refletir, quem são os Amós que Deus tem levantado em nossa nação para combater a injustiça? Quem são os profetas, meus irmãos? Quem são os pastores que Deus tem levantado? Porque quando você vai para a história, você vai perceber que em certos momentos e em certos lugares, Deus sempre levanta um profeta. Por exemplo, nos Estados Unidos, Deus levantou Martin Luther King Jr., o homem, a voz da justiça social, que morreu por conta disso. Na Alemanha, se Luther King foi um pastor batista, na Alemanha, Deus levantou um pastor luterano, Dietrich Bonhoeffer, cuja história nós lemos até hoje. Na África do Sul, Desmond Tutu, o homem que morreu aos 90 anos por conta de um câncer que o consumiu. Na Inglaterra, Deus levantou, por conta da injustiça, William Booth, aquele que fundou o Exército da Salvação. Também ele morreu aos 86 anos por conta de complicações na sua saúde. Mas um dos que talvez a gente não tenha tanto acesso foi o pastor Janani Luvum, em Uganda, cuja vida foi tirada nos anos 70 por Idi Amin. Pastores. Eu não estou falando aqui de defensores da justiça, que Deus também levanta, mas eu estou falando de homens e de mulheres de Deus que Deus levanta para combater a injustiça. Mas, Eduardo, eu vim aqui nessa noite, me perdoe, mas eu vim aqui nessa noite para saber a injustiça que se faz em relação a mim. Você tem alguma coisa? Tenho. Tenho sim. Você também pode ser injustiçado. Não é só a nação, mas você. E de repente você olhando no telão a foto dessa jovem, cujo nome é Jordana Alves Jardim. Se você tem lido o Jornal do Dia, e pastor é assim, numa mão ele tem a Bíblia, na outra mão ele tem o Jornal do Dia. Você percebeu que na sexta-feira essa moça recebeu uma grande bênção. Haja vista que ela, como designer de sobrancelhas e estudante de direito, ela tem um sonho. E o seu sonho é ser uma policial militar. E lá em Tocantins, ela está fazendo todo o processo do concurso para policial militar. Ela foi aprovada na prova inicial. Ela passou no teste dificílimo de aptidão física. E quando tudo estava indo para a sua contratação, de repente ela foi desclassificada por ela ter 1,55 m de altura. Mas isso é uma injustiça?
Como assim? É verdade. Eu estou falando que é uma injustiça por pelo menos dois motivos. O primeiro deles é que no edital do concurso, estava declarado ali que a altura mínima para mulher seria 1,55 m. Portanto, ela estava dentro. E na nossa lei federal, para aqueles que anseiam por entrar na segurança pública, inclusive nas Forças Armadas, uma mulher precisa ter, no mínimo, 1,55 m. Então ela estava apta. Mas não foi assim que entenderam e a desclassificaram. E aí então ela faz algo que nós precisamos pensar também diante de injustiças que nós sofremos. Ela recorreu. E na sexta-feira, Cristiano Zanin, nosso ministro do STF, deu ganho de causa a ela. Ela só não pode agora ser reprovada nos que vêm pela frente. Mas você, mulher, se você tem 1,55 m, você pode ser uma policial militar. Irmãos, você pode ser injustiçado. Talvez uma desigualdade tenha impedido você de alcançar o seu pleno potencial. Talvez você já tenha sofrido por não ter tido acesso na vida a itens básicos como alimento, saúde e moradia. Nós, pastores, quando conhecemos a história de algumas pessoas que conversam conosco, olhando para o hoje, a gente diz, graças a Deus, mas essas pessoas muitas vezes passaram por conta de injustiças, por períodos difíceis na vida. Talvez o seu aprendizado não tenha ajudado numa melhor condição financeira, fazendo com que você perpetue a pobreza na sua vida. Talvez você, ou alguém que você ama, inocente, tenha sido penalizado por um ato declaradamente injusto. E ao mesmo tempo, a gente não se cansa de ver indivíduos com poder e influência contornando os seus atos ilegais. Talvez você já tenha ficado indignado por perder a credibilidade devido a preconceitos como gênero, idade, origem ou a cor da sua pele. Talvez você tenha sido colocado de lado na escolha de alguém para uma posição baseada em conexões pessoais, de favoritismo ou até mesmo nepotismo. Talvez você já tenha sofrido a injustiça no seu próprio casamento, no seu trabalho, na escola, e isso trouxe marcas profundas para o seu ser. Talvez você já tenha sido vítima de fofocas ou rótulos sem ter a oportunidade de se defender ou explicar a verdade. Algo tão comum, gente, no mundo virtual que nós vivemos. Quem sabe você tenha passado por isso. Eu cito novamente Martin Luther King, quando ele diz que a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Por isso,
que quando você olha para você e chega à conclusão de que você foi injustiçado, foi injustiçada, nós precisamos aprender a lidar com isso de forma bem equilibrada, porque isso requer equilíbrio. De um lado, quando nós sofremos a injustiça, nós precisamos ter a força interior para resistir. De outro, nós precisamos ter a sabedoria para buscar os meios éticos e, por vezes, legais necessários para que o erro seja corrigido. Pensa na Jordânia que eu acabei de mostrar para vocês. Ela teve que contratar um advogado para poder abraçar e defender a sua causa. Isso não é pecado, irmãos. Isso não é pecado. Pecado é aquilo que acontecia nos dias de Amós, onde a elite construía a sua prosperidade sobre a exploração brutal do desamparado, do pobre. A ponto de Amós, lá no capítulo 3, ele afirmar para aquela elite: reúnam-se nos montes de Samaria para verem o grande tumulto que há ali no meio do meu povo. Sabe, quando a gente lê o livro de Amós, sobe em nós por dentro aquele sentimento de raiva. Muitos viviam em mansões decoradas com marfim. Em Samaria havia muitas casas de inverno e de verão. Amós diz que os banquetes eram regados a vinhos finos e eles usavam perfumes caríssimos. O sistema jurídico, ele era corrompido. Juízes chegavam a penhorar as sandálias que os pobres usavam. E quando não havia condições de se pagar alguma coisa, os juízes decretavam que as filhas deveriam ser dadas para exploração sexual. Quando você pensa no campo, na agricultura, o cenário era de opressão. O rei, que estava vivendo o melhor dos seus dias, ele confiscava o melhor da produção de cereais. E o capítulo 7, versículo 1, diz que sobrava para aquele que plantava apenas uma safrinha. Uma safrinha. No comércio, eu queria 1 quilo de pão. Aliás, os mais jovens aqui sabem que agora nós compramos pão por quilo, não é verdade? Mas houve uma época, não muito aí, que você comprava 1, 2, 3 pãezinhos. Dependendo da padaria, o pãozinho era até bonito, mas dependendo da padaria, era um pãozinho safado. E você pagava o mesmo preço. Agora não. Agora tem que ter o peso. Só que na época de Amós, as balanças eram enganosas. As medidas eram falsas. Eles roubavam o pouco que restava. E o que mais indignava o profeta, e nos indigna também, era a hipocrisia. Por quê? Porque essas mesmas pessoas, manchadas pela corrupção, elas lotavam os templos para prestar culto lá em Betel. Tomara que você esteja com o mapa que eu havia colocado aqui ainda na cabeça.
Por isso que para Amós, essa religiosidade era vazia e a resposta divina seria implacável. O dia do Senhor está às portas. Cuidado, não seja injusto. E aí eu fui pensar numa terceira parte desse sermão que tem a ver com a injustiça que pode atingir grandes homens e mulheres de Deus. E eu queria falar rapidamente, porque muitas vezes nós, reformados, nos declaramos calvinistas. O que você é? Eu sou calvinista. Mas muita gente não conhece nada sobre Calvino. Nada. Nunca leu sobre Calvino. E a trajetória de João Calvino revela que o que parece ser uma derrota amarga para ele, pode ser, na verdade, uma providência divina para o moldar. E aqui me permitam, eu serei muito breve em algo que nós deveríamos nos debruçar e estudar melhor. Mas você pode fazer isso, nós temos hoje várias condições para tal. A França, cada vez mais, era hostil aos ideais da reforma protestante. Eu estou falando aqui 1530. E por conta disso, por ele, Calvino, não ter nenhuma chance de fazer diferença ali na França, aos 27 anos, guarde isso, aos 27 anos, ele foi convocado por Guilherme Farel para ir a Genebra, para ser pastor da igreja e reformar a cidade. Genebra, nessa época, 1538, estava vivendo um caos moral. E lá vai Calvino, jovem, 27 anos. Eu olho aqui para alguns jovens, ele tinha a sua idade. Só que Calvino, aos 27 anos, irmãos, era uma sumidade. Ele era alguém com uma inteligência rara, mas 27 anos. Ele era jovem, muito jovem ainda. E apesar do sucesso inicial e de sua influência na educação e assistência social, a sua postura rígida. Eu ouvi falar que Calvino era muito rígido. Era. E por causa disso, ele teve problemas com as autoridades. E o resultado disso foi uma profunda injustiça contra ele. Em outras palavras, sendo curto e grosso, ele foi expulso da cidade. E ele teve apenas 2 dias para deixar a cidade. E para ele, aquilo se desenhava como o final trágico do seu ministério, o que, na verdade, era o início de sua preparação. Isso acontece conosco até hoje. Quando nós enfrentamos uma injustiça, de repente a melhor coisa que acontece na nossa vida chama-se exílio. Repito, exílio. Ele voltou para Estrasburgo, na França. Ali, o seu caráter começou a ser mudado. Por quê? Porque ali naquele exílio, Deus colocou Martin Bucer na vida de Calvino. E Bucer, ele era 20 anos mais velho do que Calvino.
E ele começou então a ser o mentor que aquele jovem teólogo precisava, e com paciência e amor, ele ajudou Calvino a equilibrar o seu zelo com a mansidão. E nesse período, Calvino então ele pastoreou refugiados franceses, ele chegou a enfrentar perdas familiares, mas ele encontrou consolo em seu casamento com Idelete de Bure. Quando ele estava vivendo um momento bom na sua vida, em 1540, pasme, Genebra, a mesma cidade que ele fora expulso, o chamou de volta. Calvino, nos seus escritos, ele diz que preferia morrer 1000 vezes do que voltar para Genebra. No entanto, aos 32 anos, quantos anos ele tinha quando ele foi a primeira vez? 27. Viveu o exílio, foi trabalhado por Martin Bucer, e agora aos 32 anos, ele retornou para Genebra não por desejo, mas por submissão a Deus. Posso fazer uma perguntinha aqui? Rapidinho para vocês. Vocês voltariam? Você voltaria? Nós estamos agora diante de um novo Calvino. Ele já não era mais um jovem precipitado de 27 anos. Agora ele tinha 32, um líder paciente, fruto do treinamento no deserto da injustiça. E ele levou mais 14 anos para concluir as reformas que ele tentara impor no início. E, aos 54 anos, jovem ainda, ele faleceu em Genebra, deixando um legado mundial. O que nós aprendemos? Quais as lições que podemos aprender com Amós, com Calvino e com o próprio Jesus? Porque Jesus é o Deus que inocentemente sofreu a maior das injustiças. 1 de Pedro 3,18 diz que Jesus foi o justo que morreu pelos injustos. Com Amós, eu diria, nós aprendemos, não se cale quando chamado por Deus. Às vezes, meus irmãos, diante das injustiças, nós somos muito passivos. Existem momentos que sim, nós vamos ter que ficar desta forma. Mas existem momentos que nós seremos chamados a nos levantar e a falar contra a injustiça. Nós pensamos em grandes homens e mulheres de Deus, mas nós devemos pensar também que Deus, por vezes, nos chama. A palavra de Deus precisa ser profetizada e anunciada.
Isso pode acontecer aqui na igreja. Isso pode acontecer no ambiente do seu trabalho, onde você estuda, na sua família. Quando você perceber uma injustiça sem razão de ser, e se você entender que Deus está tocando no seu coração, não faça isso de qualquer maneira. Mas se você for chamado, haja. Com Calvino, nós aprendemos a entregar a nossa injustiça a Deus para ser cuidado por Ele. Por isso que nós estamos diante de questões espirituais, não somente pessoais, e que de qualquer maneira nós agimos. Não! Por vezes nós precisamos parar, pensar, para saber o que há por detrás disso tudo. E no caso de Calvino, entregue a sua injustiça a Deus para ser cuidado por Ele. Ele não gastou energia tentando se vingar de Genebra, mas ele permitiu o cuidado de Deus em Estrasburgo. Ele permitiu que o exílio o ensinasse. E saiba de uma coisa, Deus sempre levanta mentores como Busser para entrar em nossas vidas e nos ensinar o que a prosperidade quase sempre não é capaz de fazer. Deus nos ensina no exílio. E uma coisa que nós aprendemos com Calvino, nos seus milhares de escritos e ensinos, é que a salvação e a vida são, do início ao fim, fruto da jornada da graça de Deus, apesar das injustiças que nós viermos a enfrentar. Mas eu não posso deixar de falar de Jesus, porque a palavra que mais ressoa diante da injustiça é a de Jesus. E aqui nós precisamos confiar, porque há uma promessa de bem-aventurança. Jesus, ele abre o Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E essa declaração de Jesus, ela é revolucionária por pelo menos 3 motivos. O primeiro deles, Jesus valida a sua dor. Jesus aqui, ele não diz que a injustiça é algo da sua cabeça ou algo irrelevante. Ao chamar os injustiçados de bem-aventurados ou felizes, ele está dizendo que Deus vê o que aconteceu e ele se importa e está do lado daquele que está sofrendo. Deus valida a sua dor. Eu fui injustiçado, Eduardo. Eu também. E posso dizer a você, sem medo de errar, que a maior injustiça que eu sofri na minha vida, e foram algumas, mas a maior delas foi no momento que mais eu estava feliz no meu ministério. Mais estava feliz. Aí eu fui injustiçado.
Mas eu me lembro que eu entreguei tudo aquilo com a minha família nas mãos de Deus. E Deus foi trabalhando, e Deus tinha algo, Deus tinha algo, Deus tinha algo. E eu estou aqui contando uma história. Deus queria me levar para o exílio. E ali Ele tratou da gente. Ali Ele fez com que outras pessoas que também foram injustiçadas nos abraçássemos. Como nós aprendemos, irmãos, com isso? Em segundo lugar, Jesus oferece uma nova identidade. Porque muitas vezes a injustiça tenta nos definir como vítimas, como derrotados. Aí Jesus, ele inverte essa lógica. Ele diz que se você sofre por estar no lado que é certo, você não é um perdedor, você é um herdeiro do reino. E a sua dignidade não vem do julgamento dos homens, mas ela é um veredito de Deus. Você é um bem-aventurado. Confie nisso. E por fim, ele garante o desfecho final. Eu gosto muito dessa pergunta retórica, poderosa que o próprio Jesus faz em Lucas capítulo 18, versículo 7. E ele fala, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Igreja, a palavra de Jesus para você, para mim, é de esperança paciente. Esperança. A injustiça pode ter a palavra de hoje. Pode. Mas a última palavra ainda é de Deus. A história está nas mãos dele. Nem que essa última palavra aconteça no dia do Senhor que está por vir. E ai daqueles que cometem injustiça, e felizes serão aqueles que até mesmo nesse dia poderão reconhecer o quanto eles são amados por Deus.